Conseguimos! Conseguimos! Estou eu aqui ocupando esse lugar, eu me sinto em casa, né? Eu tinha até uma pauta inicial para falar, mas já até esqueci que eu tô nervosa. A gente se prepara, mas na hora fica nervosa, dá um branco. Mas agora a gente que manda isso aqui, então vai ser do jeito que a gente quiser, entendeu? Isso aí. Uhum. Vamos completar o protocolo, entendeu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rô. Hoje Boa noite, Fê. Hoje nossa Quilombando vai ser um pouquinho diferente, né? A careca tá diferente. Hoje quem vos fala somos nós, duas mulheres, né? Em homenagem ao nosso dia hoje. Oi, Gláucia. Itala deve ser sua mãe, né? Itala Mendonça? A Itala é minha mãe. Isso. Oi, mãe. Itala Mendonça, sua mãe já tá aí, o pessoal já tá chegando. Então hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente ocupou esse espaço, né? E o Aquilombando com duas mulheres que estamos aqui para trocar um pouquinho do nosso. Para trocar afeto, como a gente fala, né? Para trocar um pouquinho nossas narrativas das coisas que nos atravessam, colocar um pouquinho essa pauta aqui da mulher que, apesar vamos dizer, da branquitude ou da negritude, mas a pauta da mulher é uma pauta muito válida, é uma pauta nossa, né? Então, eu acho que eu vou começar apresentando. O Glauco falou que eu tenho que te apresentar, vou fazer direitinho. Seguir o roteiro, né? Vou seguir o roteiro, porque ele é jornalista, não quer avacalhar de tudo, né, a página dele. Afinal, está gravado, a gente não pode deixar o trem todo avacalhado aqui, dessa forma, né? A gente precisa manter a responsabilidade, né? Tem toda uma responsabilidade, né? O maridão entrou, né? Então, assim, vou começar. Vamos lá, ó. Hoje a gente está aqui, então, nossa Quilombando é comigo, Fernanda Vidal, que eu sou daqui de Cataguases, Minas Gerais. E sou mulher, mãe da Lara, casada com o Hernani, filha da dona Beth e do seu Luiz. E sou formada em administração de empresa e atuo em RH. Claro que a gente vai fazer como a gente quer, tá, Glauco? Como a gente quiser. E a gente vai bater um papo entre eu e a Rochelle Mendonça, que é filha da como que pronuncia? Itala. Isso. Do seu Rogério, né? A Rochelle é psicóloga, é gaúcha, o sotaque não nega, né? Tem 45 anos, casada com Glauco. Não, 42, não aumenta, pelo amor de Deus. 42, parei porque... Vou correndo fazer um botox amanhã. 42 anos, perdão. Tá bom. Mãe do Murilo, casada com Glauco. E quer completar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Eu sou psicóloga e sempre estou em recursos humanos também. Então a gente tem aí outra ligação, né, Fê? Sim. Além de todas as questões algumas questões que a gente vai trazer hoje que nos aproximam, né? A gente tem essa vivência também nessa área que é tão importante, tão estratégica para as empresas, ainda mais no momento que a gente está vivenciando hoje, né? De trazer esse tema também para dentro das organizações. E, enfim, só quis colocar isso porque sempre tem oportunidades, né? Da gente estar trazendo à tona temas que antes não eram considerados tão importantes dentro das organizações, né? E que agora, na verdade, está gritando. A organização que não se atentar a isso, ela com certeza ela vai estar ela vai estar se prejudicando e prejudicando a própria estrutura, né? Os seus colaboradores e tudo. Mas enfim, vai lá, continua, porque eu falo pra caramba.
Em algumas coisas realmente a gente precisa considerar, e quando a gente falar em diversidade, né? E aí desmistificar esse mito de falar de raça, que eu acho que é um tabu, as pessoas têm muito medo em falar nessa pauta racial, né? E principalmente as pessoas brancas, e a gente precisa quebrar todo esse tabu em tudo, não só na nossa área de atuação profissional, como é isso na vida. E como você falou, várias coisas se aproximam, né? E a questão racial, né, é uma coisa que nos distancia, mas que cada uma precisa entender, né, as trajetórias e narrativas que são um pouco diferentes, mas que no final a gente sempre vai se encontrar. Então vamos lá. A gente se encontra. A gente sempre se encontra. Então vamos falar um pouquinho, vamos começar esse bate-papo. E eu queria, assim, eu falei que eu amei conversar com você, assim, porque eu me sinto muito à vontade. E eu falo que eu como mulher preta, nunca tive a oportunidade de perguntar assim tão abertamente. E saber que, igual no dia nosso dia, a gente sabe que tem muita coisa que, né, que a gente carrega conosco. A maternidade, o trabalho e tal. E sobre nossa maternidade, eu queria saber um pouquinho de você, como é essa questão de maternar por um menino preto sendo uma mãe branca. Então, eu costumo dizer que essa pandemia, é claro que ela tem todo um aspecto muito triste, muito doloroso, né? Mas eu acho que a gente tem que tem que tirar sempre das experiências algo de positivo. E o nosso positivo aqui em casa foi justamente mergulhar nesse mundo, né? Nesse letramento racial, né? Começou com o Glauco, no resgate dele, né? Da ancestralidade dele, das origens. E é claro que isso acaba tomando conta de toda a nossa estrutura familiar também, né? Porque são descobertas que são importantes para todos nós, inclusive para o nosso filho. E aí, dentro desse processo aí de conhecimento, eu me deparei com isso. Primeiro, com ser mãe de um menino negro, que até então a gente nunca tinha parado para falar sobre isso. Né, com exceção daquela vez que eu te falei lá do Poupa Tempo, que a gente foi fazer o RG do Murilo, e aí eu tive que preencher o formulário, e aí tô lá preenchendo os dados do Murilo, e aí entra a parte da raça, né, como é que a gente vai identificá-lo. E aí tinha lá branco, negro, pardo, amarelo, indígena, e aí eu olhei para o Glauco, como se eu precisasse de alguma confirmação, né, aí eu disse assim, branco? Aí ele disse, não, negro. Aí eu disse, não, então vamos botar pardo. Como se fosse um meio termo, sabe? E aí eu coloquei pardo, ele ficou meio incomodado com isso, mas até então eu não sabia o porquê. Pra mim o pardo tava legal, era um meio termo, né? Isso o Murilo tinha 1 ano, o Murilo tá com T5. Então olha só quanto tempo levou pra gente realmente começar a pensar e falar sobre isso. Foi em 2020. E aí a gente começou, eu comecei a me entender nessa posição de mãe de menino negro no momento que, de fato, ele né? Ele carrega um pouquinho de nós dois, mas se a gente for falar de raça, o Murilo é da raça negra, né? E aí eu tive que me encontrar um lugar, buscar um lugar de como eu seria a mãe desse menino negro, né? Porque na nossa sociedade, talvez seja até fácil da sociedade enquadrá-lo como pardo, porque uns podem dizer assim, mas ele é mais clarinho, né? Aí chama o famoso moreninho. Aí outros vão dizer assim, não, mas os traços dele puxam mais ao pai, né? Então, a sociedade, em alguns momentos, ela vai dizer que ele é um moreno claro, e outras ela vai dizer que ele é pardo e que é mais para o negro. E eu não quero que a sociedade defina quem ele é, né? Nós não queremos isso, né? Então, eu percebi isso, eu me assumi primeiro que tenho um filho negro, né? E comecei a buscar, então, formas de maternar uma criança negra.
E tem sido assim, eu tenho descoberto muitas coisas, o Glauco, assim, é excelente nesse aspecto, ele ajuda pra caramba, ele é o nosso estudioso mora aqui, né, e aí ele tem a generosidade, e é claro que, assim, a gente como par nessa jornada, né, como parceiros, é claro que um vai acrescentando ao outro. E aí, um dos momentos assim, que eu fiquei mais tocada nesse processo de me encontrar como mãe, foi um documentário que eu vi de mães de meninos negros, onde elas expressavam muita dor e muito sofrimento. E aí eu me deparei com aquilo e disse, gente, mas por quê, né? Cara, muito alienada eu sou. Porque a cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro de 15 a 20 e poucos anos morre. E que essas mães que esperam tanto pelos seus filhos e que criam eles com tanto afeto, com tanto carinho, com tanto sacrifício, quando eles vão chegando na adolescência, elas vão tendo um pânico do que é ter um filho negro nas ruas, sem a proteção delas. Cara, aquilo começou a me tocar de um jeito que eu disse, putz grila, eu sou essa mãe também, né? Eu sou essa mãe que daqui a pouco, Murilo, a gente pisca os olhos, ele já fez 5, eu vou piscar mais uma vez, é 10, é 15, né? E ele já vai estar nessa situação. E aí eu disse, e aí, o que eu faço para me estruturar, para lidar com isso, e para estruturar o meu filho, para lidar com todas essas questões da sociedade, todas essas ameaças que ainda existem, né, ao povo negro na nossa sociedade. E aí, então, isso se tornou muito urgente, né? É como se estivesse lá, apagadinho na minha vida, num lugar super confortável, e que, de repente, sei lá, de abril, maio do ano passado para cá, a gente tivesse que dar uma corrida, vamos fazer, eu pelo menos, né? Vamos fazer uma imersão aí, vamos fazer um negócio mais rápido, para eu começar a conceber isso, porque eu tenho que mudar também algumas chavezinhas, né? Porque eu tenho que enxergar a realidade como de fato ela é. Eu tenho que me desprender dos meus privilégios, aí a gente entra naquela questão da branquitude também, que eu só posso fazer parte de um movimento que promova igualdade racial no momento que eu admitir as minhas próprias questões relacionadas ao racismo, né? Admitir que existe sim racismo nessa sociedade, que é um racismo estrutural, admitir sim que eu sou uma racista, né? Que eu estou em desconstrução. É forte demais porque eu sempre fui daquela máxima de que somos todos iguais. Ai, gente, olha, eu tenho vontade de vergonha, sabe? Porque assim, faltava muito letramento para mim. E dizer que somos todos iguais é muito simplista. Como assim? Nunca fomos. E olha, eu espero que um dia sejamos, mas vai ser muito... Quer dizer, sejamos na questão de igualdade, né? Porque a diferença, ela existe, ela vai continuar existindo, né? Para todos sempre, nós somos, né, seres únicos, e aí entra numa outra questão. E aí eu comecei a desconstruir muitas coisas, comecei a admitir outras. Esse é uma viagem muito profunda e muito dolorosa, né? E de reconhecer, sim, privilégios que eu tive uma vida toda, né? Não comparar dores, porque a minha dor foi tão forte quanto de uma pessoa negra, porque não dá para comparar. Não dá para comparar banana com laranja. Não dá. São dores diferentes, né? E eu tenho que tentar ser o mais empática possível para entender como é que é a dor, né? Como é a dor de ser negro no Brasil e no mundo. E assim eu vou tentar ajudar meu filho, né? E a gente conversando esses dias foi uma coisa bem legal que eu me lembro que você falou, e é isso, vem muito ao encontro dessa questão desse letramento racial e dessa aceleração que você precisou fazer desse letramento racial, quando você percebe mãe de um menino negro, que é assim, depois de 5 anos, a gente vive uma coisa tão estrutural, que era tão normal, e volta muito naquela sua adolescência lá no Sul, que você sempre viveu nesse, né, ambiente normal, que aí você contou um pouquinho. Você quer falar um pouquinho disso pra gente?
contar como foi, até aquela pergunta da amiga, que eu achei muito legal. Quando conversa sobre homens? Homens, tá. A gente chega lá. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que, assim, se a gente for perguntar para pessoas brancas, adultos brancos, é muito raro você ter um adulto branco que falou, que estudou sobre raça ou racismo na sua infância e na sua adolescência. Né? Muitos adultos brancos estão se deparando com isso na sua vida adulta. Ou então são adolescentes que hoje fazem parte de um núcleo familiar que valoriza isso e aí começa a trazer. Né? Ou então, que são frutos também de relações interraciais, né? E esse assunto está na mesa todo dia. Então, assim, eu comecei a fazer esse mergulho de que, assim, não se falava abertamente sobre negro, né? Até porque era tabu, né? Hoje em dia as pessoas até não sabem se falam negro, preto, não sabem se vão estar ofendendo ou não, né? Então, quando se falava em negro, se falava de forma pejorativa. Fernanda, eu morro de vergonha de lembrar que eu contava piada. Isso era comum, era naturalizado. Sabe? Assim como a gente conta piada do português, do japonês, da gordinha, né? E aí, por isso que eu digo que esse mergulho ele é muito profundo e ele é muito doloroso, porque faz você repensar uma série de coisas da sua construção como pessoa e das influências que você teve. E aí, na minha adolescência, eu dei um colégio de classe média, um colégio adventista. Eu nem sou adventista, mas devido à qualidade de ensino, a nossa mãe, com muito esforço e sacrifício, nos colocou para estudar num colégio particular adventista. Então, você já pega, assim, já dá uma cortada, né, nessas relações, porque, assim, eram pouquíssimos colegas negros que eu tinha, né? E dos colegas negros, existiam aqueles tokens, né, que o Bloco costuma falar, né? Não, negro! Eu tenho um amigo, né? Você não convive com uma comunidade, com um grupo de pessoas, você tem um amigo. Mas quando fala em negro, você diz, não, gente boa, eu tenho lá o meu amigo, a minha amiga, né? E eu tive isso, dá pra contar numa mão, assim, na época do meu ensino fundamental. No meu ensino médio, mudou, eu fui pra escola estadual. E aí, eu comecei a me deparar com a diversidade. E foi muito bom. Porque a gente também conseguisse enxergar o outro de uma outra forma, é como você conseguisse se aprender, é como se você tivesse aberto a isso, né? Eu sei que os negros, eles não gostam de ser colocados nessa posição de estar sempre explicando e dando, conceituando coisas em relação a questões raciais, mas se você para observar a realidade da vida da sua colega que mora numa comunidade, que tem dificuldade, que vai para o colégio sempre com o mesmo tênis, com a mesma calça, e aí você começa a observar que esse tipo de coisa, sabe, já é um impacto que você vai se dando conta, cara, eu não vivo numa bolha, né, eu vivo com essas pessoas são muito legais, essas pessoas são muito inteligentes, elas estão na mesma posição que eu aqui dentro, pelo menos, da escola, e aí eu comecei a ter esse acesso, digamos assim, né, às pessoas, de uma forma mais diversa, as pessoas negras e de outras classes sociais também. E aí uma coisa que eu comentei com você foi que as pessoas costumam dizer que assim, qual é teu tipo, né, tipo de homem, né, e aí algumas mulheres até falam, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado, não sei o quê. E uma vez lá, com um grupo desses, de mulherada, né, tomando espumante, liberando e tal, aí alguém falou... Alguém falou. Não, alguém falou de um artista, de um ator branco, né? E aí eu fui e concordei que ele era realmente bonito, tal, gato, não sei o quê. E aí teve uma que virou pra mim e disse assim, mas ele não é o seu tipo. Eu disse, por quê? Eu disse, porque você gosta de mais moreninho, né? Eu já era casada com Glauco. E eu falei pra ela assim, olha, eu gosto de homem, eu sou uma mulher hétero, eu gosto de homem. Então não quer dizer que eu também, né, tenha que gostar, não me atrair só
por um homem que tem uma característica X, né? E o quanto isso também vira um estereótipo, né? Exato. E engraçado que, assim, a gente falou do meu despertar depois de 5 anos de vida do Murilo. Mas, eu até esqueci de comentar que eu tive um despertar muito mais tardio com meu próprio marido, que nós temos uma relação de 12 anos. E a gente foi começar a falar sobre isso ano passado. Olha que doido! Né? É claro que o Glauco tem as suas dores e tem todas as suas questões, mas isso não era trazido assim à tona, a gente não falava. Claro que de vez em quando eu tinha uma curiosidade ou outra e eu puxava muito dele, porque ele nunca foi muito dele, de partir dele, esse tipo de coisa. E ele esclarecia e tal. Então, assim, como isso estava debaixo do tapete há tanto tempo, né? E que bom que esse ano... esse confinamento fez com que a gente tornasse essa situação produtiva para a nossa relação, né, como casal, e para nossa parentalidade em relação ao Murilo, né? E aí, Rochelle, só pegando um gancho, que a gente percebe o quanto essa estrutura que normaliza tudo, né? Assim, a gente fala de um relacionamento que se iniciou como qualquer outro relacionamento, mas, enfim, existe dentro de um relacionamento algumas coisas que precisam ser faladas, porque em algum momento isso viria à tona, mas a gente foi tão acostumado, tão moldado a normalizar, a não ver essa diferença, quando criança, você fala que o seu filho são todos iguais, mas no fundo, essas diferenças, elas acontecem a todo momento e a todo instante, e elas são vistas, que aí quando você se tem eu falo que um relacionamento interracial, que ou você tenta normalizar tudo e que não vai, ou vocês despertam juntos, eu falo. Porque o letramento racial, igual você falou, até pelo Glauco, eu posso falar por mim, e o Glauco também, que já conversou muito, a gente não nasce letrada racionalmente. Eu comecei a despertar também, tem uns 2 anos, um pouco, me aprofundei muito mais durante a pandemia, minhas conexões. Né? Então a gente isso não, né? Eu também não sou só porque eu sou uma mulher preta, não quer dizer que eu sei de tudo e que já venho imersa nesse mundo há muito tempo. Então às vezes a gente vai precisar começar juntos, né? E aí a história de vocês é bem legal nisso, porque aí você tá lá sempre dando aquele apoio pro Glauco, para que ele se conectar, e a meio disso, também cuidando das suas dores, e que eu costumo falar, porque esse letramento racial, quando ele vem, ele dói muito, tanto na gente, que a gente percebe, poxa, o quanto a gente realmente é diferente, o quanto de racismo a gente já sofreu na vida, e aí a gente nem sabia que era, o quanto que é grande, linda, a grandeza e rica a nossa história, né, e não foi contada pra gente na escola. E vocês, como pessoa branca, o quanto desse privilégio que dói, dessa dor que realmente que vocês sentem, assim, às vezes vocês sentem até quando vem essa consciência racial mesmo, que algumas pessoas brancas começam realmente a se culpar, né, de tudo que passaram, que fizeram, né, pela história, a gente passar. E eu falo que é uma coisa que dói nos dois lados, assim. Lógico que não, é aquilo que a gente falou no início, não vamos comparar dor. Mas, assim, é uma coisa que dói em ambos os lados. Aí você um pouquinho desse lugar de fala, de cala, né? Que a gente conversou muito. Eu adorei essa fala, seu lugar de fala e o seu lugar de cala. Como... o que eu tenho percebido? Que a gente tem que respeitar muito os protagonismos dentro de um determinado tema, né? Então, assim, eu não posso chegar aqui e falar sobre as dores da negritude, né? Seria uma coisa incoerente, né? Não é o meu protagonismo. Como não seria o protagonismo do Glauco, hoje está falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Por isso que ele se retirou e deixou a gente tomar conta aqui do canal. Do canal é ótimo, do perfil. Então, assim,
que eu considero hoje, e é uma coisa que eu me questiono muito, porque em alguns momentos eu sinto assim, eu preciso ter... Sabe aquela coisa de você bater numa porta e você esperar a pessoa dizer pode entrar? Eu fico ainda muito assim. Eu espero, eu não vou entrando, né? Porque eu respeito muito. Então, assim, o que seria hoje um lugar de fala para mim dentro de todo esse contexto? É provocar discussões com mães, com outras mães que também estão na mesma situação que eu, né? Para saber também quais as dificuldades que elas encontram no dia a dia, tá? Quais as angústias, as dúvidas que elas têm. Que na verdade não é tanto um lugar de fala, é um lugar de troca, né? De troca, de acolhimento. Mas se a gente for falar em protagonismo, eu acho que a gente também tem que falar desse movimento antirracista. Se eu quero ser e lutar nesse movimento, eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que começar a provocar reflexões nas pessoas e eu tenho que mudar também uma série de comportamentos meus. E eu tenho que me vigiar muito, porque a gente às vezes não se dá conta que assim é muito sutil algum comportamento que a gente tem que ainda é relacionado ao racismo. Isso aconteceu comigo, sei lá, meses atrás, 3 meses atrás, eu fui no centro aqui, consertar meu celular, eu tô saindo da loja, eu sou abordada por um homem negro. Vestido normalmente, tá? Só que como eu tô saindo da loja com a cabeça baixa, aquilo me deu um primeiro impacto. Me daria com homem branco também? Talvez, tá? Mas nesse caso era um homem negro. E eu tava de costas pra rua. Eu saí, ele me abordou, ele ficou de costas pra parede, né, da loja, e eu fiquei de costas para ruas, então eu me senti ali meio vulnerável, meio desconfortável. E aí eu disse assim, sim, fala, pois não, o que eu posso te ajudar e tal, não sei o quê. Não, eu queria falar sobre Deus com você. Aí eu disse assim, eu tô com um pouquinho de pressa, sabe aquela coisa? Tô com um pouquinho de pressa, e aí o que eu fiz? Peguei a minha bolsa e tá. Na hora, Fê, na hora eu fiz isso. Eu fiz isso. E aí eu respirei e olhei para trás, porque, cara, a gente está sujeito a violências de todos os lados, né? Isso não dá pra gente negar. E aí eu olhei para trás e tal, não vi aparentemente nenhuma ameaça, e aí eu deixei o cara falar. Mas eu deixei o cara falar, não, mas de ficar olhando o tempo todo pros lados, ouvindo e olhando pros lados, para ver se realmente não era algum golpe, alguma coisa. E aí ele falou, ele estava querendo trazer a palavra de Deus mesmo, ele olhou para mim e disse que ele sentiu que eu estava angustiada, que tinha alguma coisa que estava apertando o meu coração, e ele queria me dar um alento, assim, queria me dar uma palavra de consolo, de incentivo e tal, não sei o quê, e aí eu ouvindo aquilo, eu disse, tá bom, obrigada e tal. Aí daqui a pouco, quando ele acabou de falar, eu disse assim, quase que eu perguntei pra ele só isso, né? E aí ele disse assim, vai com Deus. Aí eu disse, obrigada, você também. Ele virou as costas e foi embora. Eu entrei dentro do carro, cara, começou a me dar um mal-estar, que eu mandei um áudio pro Glauco, eu disse, não posso falar palavrão, mas eu falei um palavrão. Tu não imagina o que acabou de acontecer comigo. Eu tive um gesto racista agora, sem sentir, e porque era uma pessoa negra, porque de alguma forma eu me senti ameaçada, e eu peguei minha bolsa e não sei o que, e aí eu entrei na noia, né, e aí daqui a pouco ele me manda um retorno dizendo assim, calma. Tipo aquela coisa assim, calma. O mais importante é que você se deu conta do que você fez, e que você está refletindo sobre isso. Porque isso vai fazer com que você evite a mesma reação. Porque a gente é meio que treinado a ter alguns reflexos por causa dessa sociedade que nos impõe essa questão de que um negro ele é uma ameaça. Né? E aí eu disse, tá bom. E aí eu fui assimilando aquilo até chegar em casa, dirigindo e tal. E aí depois, é claro que quando chegou aqui a gente conversou mais a respeito. Mas para você ver, assim, ainda hoje a gente tem esse tipo de... Eu tenho esse tipo de reflexo e eu tenho que ficar me policiando também para me desprender disso. Né? E aí quando você falou também, ainda continuando aquela questão do lugar de fala, e eu comentei com você que eu vi numa entrevista da Luana Genot,
que ela comentou sobre as questões da branquitude. Ela até foi convidada pela Ana Maria Braga para falar sobre branquitude, já que a Ana Maria Braga disse que desconhecia, né, o termo. E aí no dia seguinte... Mas ainda bem que a Ana Maria Braga foi e deu um lugar de fala para quem, né, sim, merece, né? Ela passou o protagonismo para a pessoa, né, falar. E aí, mas foi numa outra entrevista que a Luana falou isso, foi do Quebrando o Tabu, eu acho, que ela falou assim, a questão da branquitude, ela tem que romper uma questão, que é a relação que eles fazem de culpa e responsabilidade. Que aí quando você fala dessa dor, né, da gente admitir que a gente fez tanto mal, os nossos antepassados fizeram tanto mal para os negros que vieram da África. Tanto que, abrindo outro parênteses, eu fiz também um teste de ancestralidade, DNA ancestralidade, porque o Glauco ficou tão realizado, tão feliz com o dele, que ele quis me proporcionar isso. Foi um presente meu para ele e ele quis me dar esse presente também. Só que quando veio o meu resultado, veio totalmente inverso do dele. O dele é 80 e poucos por cento África e 14% distribuído entre Europa e América e Tupi. E o meu veio inverso, né, querida? O meu veio 80 e tantos por cento europeia, né? Na Península Ibérica. Colonizadora, óbvio, né? Como é que eu não tinha visto isso antes? Mas eu tinha a ilusão ou a esperança, talvez, de que eu tivesse uma porcentagem um pouquinho maior no meu DNA africano, porque a minha avó materna é negra e a minha bisavó paterna, não, o meu bisavô paterno era negro também. Então, assim, eu também sou fruto de relações interraciais, né, da miscigenação. E eu achava que aquilo ia estar muito mais forte ali, né, na minha veia, né? Eu esperava, sei lá, 20%, eu acho que eu já estaria feliz. Mas veio 8%, minha amiga. E aí... 8%. Sei. E aí o Glauco olhou pra mim quando eu tô vendo o resultado, né? E ele viu que eu meio dei uma murchada, assim. Ele, o que foi? Não gostou? Eu disse, pô, amor, eu fiz mal pra vocês, né? Eu sou colonizadora. Então, assim, não fico totalmente feliz com esse resultado. E talvez porque eu tenha idealizado muito, né? E aí, voltando àquele lugar de culpa e responsabilidade, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu não posso pegar essa culpa para mim, né, da escravidão e de todo o sequestro que aconteceu, né, dos negros da África para cá, porque eu não estava lá. Mas o que eu tenho que pegar hoje é essa responsabilidade para mim, sim, de tentar reverter o que é possível ser revertido hoje. Qual é o meu papel hoje para mudar essa história? Para mudar a visão dessa sociedade? Para sensibilizar as pessoas a saírem desse mundinho eurocentrado? Então, assim, eu acho que o lugar de fala que eu posso ocupar é esse. É o de incentivar. Mas na hora de trazer o tema com profundidade, aí eu tenho que dar, né, o espaço. Eu tenho que dar, não, porque o espaço não é meu, mas o espaço tem que ser ocupado, né, por você, pelo Glauco e por todos os outros negros, né, que têm propriedade para falar sobre os temas que vierem à tona, né? Ou então simplesmente do seu sentimento em relação. Você também não precisa ser professor para falar, né? Mas enfim. Então, eu entendo hoje o meu lugar de fala nesse sentido. E meu lugar de cala. Eu tenho que admitir que em alguns momentos, quietinha, o espaço não é seu, né? E aí deixa o protagonismo para quem é de direito, e vocês, tanto quanto a gente, têm direitos de ocupar certos espaços que não ocupam, infelizmente. E a gente fala que reconhecer é a parte talvez mais dolorida, né, Rô? E a mais necessária para vocês, para branquitude. Eu falo que essa palavra, quando a gente fala branquitude, também acho. Aí os brancos já né, essas pessoas que ainda não têm essa consciência racial, esse letramento racial. E aí a gente sempre fala, não é questão de caráter, não é questão de moral, é uma questão de estrutura. E aí é o que a gente falou lá no início, você como mãe de um menino preto, que se reconheceu mãe de um menino preto há um ano atrás, a gente precisa falar, né, essas coisas para as pessoas verem. Planta não é um bicho de 7 cabeças, mas chega um momento que você precisa olhar para o seu filho e
definir, né? Porque chegou, né? A gente não pensa nisso, mas precisou no momento. E é isso, e é reconhecer. E quando você reconheceu isso, veio o medo do que ele vai passar quando ele for um adolescente, quando ele for um menino, um adolescente negro, que ele vai andar na rua, que ele pode ser esse negro que você teve medo, que as pessoas podem esconder a bolsa, e por que não? E aí, sim, você vai ter que lidar com uma série de coisas que eu, como uma mulher preta, que nasci nesse ambiente, que tive irmãos, que convivo, primos e tal, não sei o que é. Então, eu respeito esse lugar do que você vai passar, várias coisas que eu, quando a gente pega os filhos no braço e sai na maternidade, eu já sei que eu vou maternar com uma criança, né? No meu caso é menina, com uma menina preta, ou que eu vou maternar para um menino preto e vou ter que lidar com isso. São formas diferentes, né? E aí traz... Você já está ciente de todas as suas lutas, né? Todos os desafios que você vai ter, né? E é isso. E aí, e a gente como mulher, a gente falando um pouquinho do dia de hoje, do que a gente tem que caminhar juntas, né? Apesar de dores, agora eu vou falar um pouquinho de dores e anseios diferentes, às vezes, né? Em lugar de ocupação diferente, mas a gente precisa ter esse respeito mútuo. Eu preciso te respeitar como a formação do seu letramento, o seu tempo e como isso vai durar e as coisas que vão ser difíceis para você. Como mulher, você precisa me respeitar. Ao momento que eu falar, olha, eu sou mulher, mas você também é mulher, mas a minha vida é muito mais difícil profissionalmente, o meu espaço é menor, eu ocupo um lugar na pirâmide muito maior, não rola mérito, a gente sabe que rola raça, enfim, que são lugares diferentes. E aí eu como mãe, né, e eu vou falar um pouquinho que é uma maternar, uma mulher negra maternar, e a gente precisa já maternar hoje com a base do empoderamento mesmo, né? Mas a gente precisa maternar na consciência do que é esse empoderamento para que a minha filha cresça sabendo que atrás dessa mulher que eu sou, existe toda uma rede que sem ela a gente não consegue se empoderar. Isso também eu acho que nem é só a mulher preta, mas a mulher branca também, porque todo mundo precisa trabalhar. E eu brinco e eu falo. Só que aí a gente começa a ver aonde que as mulheres pretas ocupam esse espaço, né? Ocupam muito mais esse espaço da rede por trás do empoderamento. Geralmente atrás de uma CEO, né, de uma mulher branca, né, que hoje ocupa a presidência de uma empresa, talvez vai ter uma babá preta, que é a grande proporção que vai ter, ou a sua cozinheira. Então vai ter essa mulher que hoje as mulheres negras, elas ocupam, né, no mercado de trabalho ainda esse lugar de subemprego, que muitas vezes é diminuído, como quando você fala para o seu filho que a Abá, né, como a gente fala, a Abá é da família. Não, ele precisa crescer sabendo que aquela babá é uma pessoa contratada pelo papai e pela mamãe, que ela só tá ali porque ela recebe um salário, né, que é acordado em contrato, e que ela deixa de estar com os filhos dela, né, para estar ali. Deixa de estar com os filhos, exatamente, para estar ali, porque a mãe dela consiga cada vez mais subir, e sem essa pessoa, ela não vai conseguir subir. Então, quando você minimiza, não, mas ela é da família, ela come com a gente, ela viaja, gente, e ela viaja com a gente como se fosse, assim, um bônus de viagem de fim do ano da empresa, que é o viaja com a gente, aí eles saem para jantar e tá lá aquelas crianças pulando no quarto, aquela babá tentando controlar as crianças enquanto o casal tá lá jantando, porque a gente que quando viaja, essas cenas são as que mais chamam a atenção, né? A gente logo se reconhece quem são as más, e aí a gente precisa começar a mudar isso, sabe? A mudar como você enxerga essas pessoas ocupando esses subempregos e não desvalorizando, até porque a gente fala que a gente cada vez mais, né, cria nossos filhos para que eles não ocupem só esses espaços, não diminuindo a profissão, né? Essa profissão ela é necessária, ela só não é valorizada. Então a gente precisa ensinar
a gente precisa valorizar todos os tipos de profissão. Eu brinco que a babá, a empregada, a cozinheira, ela deveria ganhar participação nos lucros de quando a gente recebe bonificação, porque é tanto delas. E isso quando atingimento de meta, entrega de algum projeto, né? Conseguiu desfraldar o filho, ganhou. É isso, é sobre isso que a gente precisa pensar. E se você cria seu filho achando que tá fazendo muito, falar que ele é sua segunda mãe, ela não é sua segunda mãe, porque se você criança cai, machuca, igual a gente, infelizmente, tem que citar o caso do Miguel, que é um caso que mexe comigo muito, muito, muito até hoje, mas talvez porque eu seja filha de empregada doméstica. Se fosse aquela babá que tivesse deixado o filho da mulher cair, da patroa cair, lógico que ela não estaria ali. E a gente, se a criança cai da escada e machuca, por mais da família que a babá seja para ela ser mandada embora, pouco custa, porque além desse trabalho, você quer que os seus filhos estejam ali alimentados, jantados, e às vezes aquela mãe tem um filho que está na creche que você não sabe qual foi a última hora que trocaram a fralda dele, né? Que você pega a criança toda assada. E aí essas coisas que atravessam muito a nossa maternidade quanto mulher, né? Mulher preta, que às vezes a gente não tem essa rede de apoio. Fica igual, eu falo por mim, que quem ficou com a Lara o tempo todo foi minha mãe, porque é a pessoa que você confia. Então, às vezes, a nossa rede é a mais essa, a gente terceiriza mais para as avós, mas são, né, cada vez mais, ou infelizmente põe na creche. Então, assim, o empoderamento, para a gente chegar nesse empoderamento, a gente precisa realmente respeitar e reconhecer tudo que vem por trás. Inclusive, o que eu falo com relação eu falo mais sobre o mulherismo africano do que feminismo, né? Que é quando a gente precisa considerar, né, diferente das feministas que desconsideram totalmente os homens, no nosso caso não. Muitas vezes a gente precisa considerar os homens, porque são eles também que devem estar ali, né? Criar os filhos juntos, tomar conta dos filhos juntos. E a gente também não pode ascender sem pensar no nosso homem preto. E eu falo que sobre sororidade, que às vezes a gente, como mulher negra, não pode mais faltar e se agarrar tanto na sororidade com relação a isso, porque se eu falo, se tiver compartilhando numa vaga, um amigo meu negro e uma mulher branca, a gente sempre vai torcer pro homem negro ganhar a vaga ao invés da mulher branca. Então é nessa hora que a nossa sororidade, ela acorda, arrebenta. Então, assim, a gente como mulher, a gente precisa muito, mulher preta, precisa muito considerar a base do mulherismo africano na nossa parte e, né, no nosso, ao mais do que o feminismo, entendeu? Um pouquinho disso também. Eu acho que não, tudo que a gente romantiza demais, né, a gente distorce. Então, se romantizar demais o empoderamento, você acaba caindo nessas ciladas, assim, né? Eu acho que quando você propôs trazer à tona os bastidores do empoderamento, foi também algo que eu não tinha... Claro que a gente sabe que a gente precisa de rede de apoio e de ajuda e de incentivo do nosso parceiro e tudo mais, mas até então eu não via como algo essencial para que eu pudesse exercer o meu empoderamento, né, como mulher. Claro que uma mulher que não tenha tudo isso, ela também pode chegar a esse empoderamento, mas ela vai chegar de uma forma muito mais custosa, né, com muito mais dificuldade. Então, de novo, é valorizar aquilo que é apagado. Às vezes a gente não percebe, né, que a gente comete esses apagamentos também. O quanto é importante você ter a mãe, a sogra que você pode contar, a tia, algum familiar, uma vizinha,
né? O próprio esposo que divide igualmente, né? Essas responsabilidades de cuidados, tanto da casa quanto dos filhos. Então, assim, o quanto que a gente também precisa dessa rede, né? Para a gente buscar a nossa emancipação, como a gente falou, né? E o nosso empoderamento. E aí é o que a gente é uma das coisas também que você, quando a gente fala em meritocracia, né, que eu detesto essa palavra, que aí você vê o quanto isso distancia as pessoas, porque vamos dizer, se a gente pegar, né, entre nós mulheres, a gente precisa falar das nossas diferenças enquanto raça, porque é uma das coisas que vão desconstruir, né? As mulheres negras ganham ainda menos que as mulheres brancas. Então, as mulheres negras, às vezes, elas não têm essa condição de manter essa rede de apoio que você paga lá a diferença, paga uma hora extra. Não, às vezes, quem dá essa rede de apoio, ou é o marido que trabalha também, ou é a mãe que, às vezes, já é de idade e está super cansada. Então, às vezes, você não tem aquela... Quero estudar e vou me dedicar. Eu não tenho quem cuide, né? Nossa, vou trabalhar, viajar fora. É uma coisa que é muito diferente. Você precisa de mobilizar várias pessoas mais do que... Então, assim, até essa entrega profissional, ela não é igual. Porque, às vezes, você não tem essa mesma rede de apoio. Esse suporte, sem contar que todos, se a gente pegar todas as estatísticas, né, as mulheres negras, elas vão ser mais prejudicadas. Elas são a maioria de mães solo, né? Elas são a maioria de mães solo. Se eu pego, eu falo que a gente precisa respeitar muito, se eu pego na minha própria família mesmo, né? A minha tia criou 3 meninos sozinha. Eu tenho outra tia também. Então, assim, as mães solos negras são bem maiores que as mães. E a gente precisa, quando a gente fala em mulherismo africana, que é diferente do feminismo, que a gente também precisa tratar isso. Então, por que esses homens, que muitas vezes os homens pretos são os que mais abandonam seus filhos, que não... E por quê? Né? Então, olha, como a gente pensa em pautas feministas sem pensar em porquê e trazer esses pais pretos para a nossa rede de apoio. Então, quando a gente fala, e aí eu já vou falar um pouquinho da dororidade, né? Que a gente não fala mais em sororidade. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você entrar na dororidade, que eu achei muito forte, né, eu te falei. Só deixa eu trazer só uma coisa dessa questão das dificuldades que uma profissional negra encontra, é que muitas vezes ela vai buscar essa grana extra numa atividade, numa renda extra, né, em outra atividade. E aí a gente fala hoje em dia do empreendedorismo. Empreendedorismo feminino, né? Aí é aquela mulher que depois de trabalhar 8, 9, 10 horas, chega em casa, faz bolo de pote, faz artesanato, enfim, né? Faz lá alguma coisa, algum outro produto que ela tenha talento para vender. E aí até o empreendedorismo é visto de uma forma romântica, porque a mulher negra é empreendedora por necessidade. Não porque ela acordou um dia, lindamente, e teve uma ideia. Nossa, vou empreender. Vou fazer um negócio que nunca ninguém fez. Vou colocar a cara no Instagram, vou fazer sucesso, vou ficar rica. Não é assim, né? O empreendedorismo negro é por necessidade. Exato, muito bem colocado. E é isso que a gente precisa, e falar de mulher é ter esse olhar para todas as mulheres e perceber essas diferenças para que você consiga né, a gente pensar um pouco diferente e criar uma sociedade diferente. Nossa, muito bem lembrado. Nem eu tinha lembrado dessa... É a visão romantizada também do empreendedorismo que está se falando tanto hoje em dia, né? Enquanto o auxílio emergencial não serviu para quase nada, né? E que as mulheres tiveram que empreender, né? As mulheres negras e periféricas, né?
Exato, e esse empreendimento é simplesmente um meio de sobrevivência, ou elas Exatamente. elas não sobrevivem, né? E que bom que muitas prosperam, né? E que realmente são ideias legais e que acaba sendo, né, fontes de rendas principais. Mas é também romantizar uma situação que não é nada romântica no dia a dia, né? E aí, assim, aí eu vou falando um pouco da dororidade, que é um termo de uma escritora, que é a Vilma Correia, que ela fala, né, que a mulher negra, ela não compartilha da sororidade, né? Ela compartilha da dororidade, que é a comunidade de mulheres negras de suas dores. E as nossas dores, elas são profundas, né? Elas são muito maiores, se a gente parar para contar nossas histórias, as histórias das mulheres negras, elas são bem diferentes. O Bloco está falando aqui, né, ainda do empreendedorismo, que elas empreendem por necessidade, também por objetivo de vida, mas tem muito empreendedorismo acontecendo pela precarização do emprego, é exatamente isso, muito, é o que mais acontece. Então, a gente precisa, assim, hoje, considerar um pouquinho dessa dor da mulher preta, né, da mulher negra, que realmente é muito profunda, igual a gente falou, do subemprego, da renda per capita, enfim, das diversas coisas que nos desvalorizam, né? Hoje eu li um texto legal de uma amiga que ela, hoje a gente ouviu muito o 8M para quê, né? De algumas mulheres negras, aí a gente até chegou a ter uma discussão, mas eu li um texto muito pertinente, eu até queria ter lido ele aqui hoje, mas eu não estou achando. E ela fala muito disso, de a gente ter ascendido, mas a gente precisa estar em ascensão pouco, né? Muito pouco, a passos bem pequenos, mas nunca de esquecer esse lugar que as que vieram antes de nós ocuparam e ocupam hoje, né? Eu falo que a gente chegar numa empresa e falar que eu não tenho representatividade preta é mentira. Porque os preços estão lá, mas eles estão na portaria, eles estão na limpeza, eles estão servindo café, eles entregam um lanche, eles não estão trabalhando nas baias de emprego, eles não estão ali sentados, mas eles estão ali... Quiçá nas gerências, nas diretorias, né? Mas eles estão ali. Então, a gente precisa sim, então fica aí a indicação para quem não conhece, eu também não li o livro ainda. Eu quando a gente vai se descobrindo aos poucos, então é um termo que eu descobri recentemente, e aí fica a dica sobre ler um pouquinho sobre dororidade da Vilma Correia. Eu posso falar um pouquinho? Eu fiz aqui um copia e cola. Que eu acho importante. Eu acho que, assim, se a gente tem a oportunidade, né, de trazer novos pensamentos, novas reflexões, eu acho que esclarecer um pouco esses termos é importante, né? E aí eu peguei aqui o significado de sororidade primeiro, né, porque a dororidade partiu dele, que a sororidade diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres e ainda ouvir com respeito suas reivindicações. Portanto, a sororidade é um movimento importante, pois é preciso desconstruir a rivalidade que foi colocada para as mulheres e, no lugar de tal rivalidade, pautar um sentimento de união. Hoje, quando a minha mãe me felicitou pelo Dia da Mulher, eu falei muito isso, sabe? Que sejamos mais empáticas umas com as outras. Que a gente consiga ver a outra sem tanto julgamento, sabe? Que nem tudo que a outra faça ou fale a gente concorde, mas que a gente respeite. E eu acho que isso tem que acontecer de uma forma muito mais contínua, porque quando a gente menos espera, a gente cria competições e rivalidades desnecessárias com outras mulheres. Só porque ela tem uma aparência X, ou se veste de tal forma, ou me ameaça de tal forma, ou me intimida de tal forma, e aí eu começo a criar
uma rivalidade que não tem algo racional ali, né? É só uma reação a algo que eu estou sentindo. Mas se a gente começar a exercitar a sororidade, eu acho que a gente vai começar a ver a outra, né, como uma igual, como uma parceira, né, como uma aliada, né? E que, assim, a vitória de uma é a vitória da outra, e que uma mulher ascender numa empresa machista é algo positivo para mim, porque é um caminho que ela está trilhando e que eu posso ir atrás, né? E agora eu estou falando de mulher de uma forma geral, sem falar de raça, mas, assim, e ver o quanto que mulheres que conquistam espaços ainda são muito criticadas por outras mulheres. Que tem mulher que critica a outra por bobagem, gente. Por causa da roupa que usou, por causa da cor do esmalte ou do batom. E convenhamos, né? E hoje foi bem legal que nós trabalhamos na área de RH, e nosso RH, pelo menos, né, na empresa onde eu trabalho, vamos dizer que 80% nós somos mulheres, e eu tenho orgulho da minha gestora e da nossa maioria das lideranças ser mulher, né? Na verdade, a gente tem um líder homem, o resto são de mulheres, e isso me orgulha muito, né? Porque tá. E uma das coisas que uma de nossas lideranças, ela falou hoje na nossa mensagem pela manhã, foi muito isso, sabe? Do que a gente tem que o quanto a gente tem que se respeitar, o quanto foi sobre sororidade que a nossa gestora falou. E aí, no despertar, eu já tinha visto um vídeo que a Juliana fez, que ela falava isso, e aí quanto a gente se sabota, sabe? Porque é aquela que você, quando você vê a mulher bonita lá, linda, maravilhosa, foi promovida, e você fala, cara, ela sentou na cadeira com o cara. É você a primeira que sai com a conversa. Não, mas ela... pré-julgamento. Isso, pré-julgamento. Você questiona o quanto que aquela mulher merece ou não estar ali. Não, mas ela faz isso para quer aparecer. O quanto que você fala que uma mulher quer, mas ela faz isso para aparecer. Não, ela não... Sabe? Ao todo momento, a gente se critica, sabe? Em vez de torcer mesmo para que ela esteja ali, para que ela ocupa. Enfim, a gente são nós que mais julgamos os méritos das outras mulheres, sabe? Somos nós que mais questionamos. Somos a gente... E aí eu falo que a gente foi... E aí tem uma das atrizes que participa do vídeo que fala que os homens foram criados para eles serem manos, para eles serem brothers, irmãos, desde criança. E as mulheres não, elas não foram criadas para elas serem manas, entendeu? Elas foram criadas para cuidar dos outros homens. E é isso que a gente precisa. E aí fica fácil para eles, enquanto a gente está lá se matando umas com as outras, competindo, eles ou para disputar homens, né? Esses homens, né? Esses homens. E enquanto isso, os homens, eles não têm essa concorrência entre eles, e a concorrência deles ficam bem mais tranquila, né? Porque eles não correm entre eles. Você não vê homens se... acho que a concorrência é outra, digamos assim. Status social, aí já são outros 500. A gente fala num outro dia, hoje em dia não. Isso que a gente precisa caminhar juntas, a gente precisa, independente de raça, independente, a gente precisa, principalmente no nosso mercado de trabalho, principalmente no nosso meio profissional, se apoiar, saber com quanto contar, ser a nossa principal torcida mesmo, sabe? Falar assim, caminhar juntas, né? Porque separar a gente... E aí essa troca, cada uma sempre vai ter a contribuir, mesmo que pense diferente, mesmo que ocupe posições diferentes. Mas se no dia da mulher a gente conseguir parar para refletir o quanto que a gente precisa, assim, prezar a nossa integridade, né? E cuidar da nossa integridade como mulher, mas uma mulher cuidando da outra, eu acho que já vale a pena a gente ter um dia pra gente, se a gente conseguir parar. E assim a gente se promove, né? Pois é. A gente se promove, a gente se exalta, a gente comemora junto. Então, eu acho que só tem ganho, né? Deixa eu falar da sororidade segundo a Vilma.
Pode fechar com ela. A sororidade é a cumplicidade entre mulheres negras, pois existe dor que só as mulheres negras reconhecem. Por isso, a sororidade não alcança toda a experiência vivida pelas mulheres negras em seu existir histórico. E é claro que aí é o seu lugar de fala, mas ela menciona muito sobre essas dores, de você ter sempre uma ameaça dentro do seu núcleo familiar, dos seus filhos, dos seus esposos, todos os preconceitos, todas as discriminações que acarretam em tragédias, né? Que são experienciadas muito mais pelas mulheres negras, pelo menos no nosso país. Por favor, a palavra é sua. E é isso, eu falo que é um lugar que, assim, falando, é de dor mesmo. Se a gente pegar, nosso tempo vai terminar, se terminar, eu não sei agora como que tem tanto tempo que eu não faço live no Instagram, mas não, tá deixando, o Instagram tá deixando ultrapassar uma hora. Então tá. E se... A gente passa um pouquinho. É onde eu falo que a gente se preocupa. Eu me preocupo com meu irmão. Meu irmão mora numa cidade maior. Eu penso, gente, o que vai acontecer com ele se ele sair à noite? Eu me preocupo com o meu marido. Somos nós que mais morremos. Somos as nossas mulheres que sofrem no parto, que não tem parto humanizado. São as nossas mulheres que são mais assediadas. São as nossas mulheres que elas são vítimas de violência, né, doméstica e precisam ser silenciadas. São essas mulheres que nós não temos voz. Assim, quando a gente se sobressai um pouco, logo vem alguém e quer realmente apagar, e isso é nítido em o nosso apagamento, o quanto a gente não pode postar foto sorrindo, sabe, o quanto a gente é questionada. Outro dia eu li uma coisa que eu achei, assim, um texto fantástico, que é a questão da aparência, do cabelo, né, da gente em organizações, o quanto que a gente se priva. E aí ela falava o quanto que a gente faz as coisas nas férias. Eu já usei trança, e eu sempre falo isso. Linda! Aquelas tranças pink. Então, hoje eu falo que é muito triste eu falar isso, mas hoje eu trabalho num lugar, num setor que eu tenho o privilégio que eu posso fazer isso a qualquer momento que eu quiser trocar. Se eu quiser ficar careca, ninguém vai me questionar nada. Mas eu já tive momentos de ter pessoas bem próximas de mim, que exerciam uma hierarquia acima de mim e que tinham chegado perto na empresa recentemente, que perguntaram: ela usa o cabelo assim? Ela vem trabalhar com isso? E aí eu falo que aí a pessoa que trabalhava comigo falou assim: olha, vem e se acostuma que ela muda sempre. Eu falo que eu fiquei triste por ver uma pessoa, era um homem, falar daquele jeito, que tinha uma hierarquia acima de mim, e fiquei feliz por uma amiga mulher falar assim: não, ela vem e é isso aí, você que lute. Acostume-se, né? Exatamente. Acostume-se. Então, conviva com isso. Conviva com isso, né? Antigamente não tinha você que lute, mas era mais ou menos isso. Você que está chegando agora realmente vai ter que se acostumar. Mas assim, quando você vira as costas, porque isso não acontece na sua frente, só que as pessoas nunca acham que você ainda está escutando. Então, esse tipo de olhar, esse tipo de questionamento sempre vem pelas costas, e são dores realmente que atravessam, sabe? Se você pegar, se a gente pega, igual eu falei, se a gente pega a história da minha família, dos 3 irmãos da minha mãe, igual tem um tio que ele foi assassinado por droga, o filho dele com 17 anos, e cidade pequena, Cataguás, nesse tamanho, também foi assassinado. Então, assim, são coisas que acontecem com a gente. Eu tenho uma tia muito próxima que sofreu violência doméstica, que a gente não imaginava, que a gente só... Enfim, então são coisas que acontecem com a gente numa frequência que as pessoas não imaginam, né? Então, são dores muito diferentes, fora as expectativas. Eu falo que a academia, ela é muito cruel com a gente. Hoje em dia eu nem acredito que a academia universidade será a salvação, né? A gente viveu
crescendo, que você tem que estudar, tem que formar e tal. Hoje em dia, eu já acredito que a academia não vai ser a salvação. Mas, enfim, eu tenho um primo que é muito novo, 24 anos, ele quer trabalhar, o sonho dele é trabalhar na empresa, que ele gosta da área de logística. Ele entrou numa faculdade, mas ele não consegue ficar. Ele não conseguiu estudar. Pela toda a qualidade do ensino que ele já teve, pela forma, enfim, você vê eles não conseguiram se enquadrar nesse espaço, por mais que eles queiram, mas eles não se enquadraram, né? E às vezes não tem essa persistência, é muito triste. Ou senão você tem que falar com ele, olha, você vai ter que lutar, você vai ter que conseguir, você tem que ser forte, né? Você tem que... Não é... Cara, isso são coisas... Não pode desistir, né? Não desiste, você não pode desistir. E, enfim. É uma obrigação em ser forte o tempo todo, né, Fê? Por fim, eu falei, você quer desistir? Desiste, vamos procurar outra coisa, vai fazer outra coisa, enfim, né? Porque para de sofrer, né? A gente precisa pegar mais leve também. É isso que a gente vai mudando na cabeça. Para de sofrer. É aquilo, é você ir embora de algum lugar. Porque já existiu coisas que eu conquistei, que eu falei assim, não, eu não vou abrir mão porque eu conquistei muito, mas aquele lugar não me fazia bem. E não só profissionalmente, eu posso falar até no autismo da Lara, né? Que eu sei mãe de uma criança especial. Ela estudava na melhor escola da cidade, gostava das casinhas de boneca. Quando eu tive que tirar ela da melhor escola, você pensa, gente, eu tenho condições de conseguir pagar, mesmo que seja com benefício da empresa nesse momento, porque ela era pequenininha, mas ela não pode estudar ali. E são decisões difíceis de ser tomadas, né? Do que você quer dar, da coisa que parece ser boa, do que é bom de verdade, que era uma escola pública que ia atender ela de uma forma melhor. Então, a gente precisa aprender, até mais como mulher, a ir embora quando não cabe mais pra gente ali, ou quando não vale mais a pena pra gente. E a gente tem que ir embora de vários lugares a todo momento, sabe? E às vezes dói um pouco. A gente se volta muito mais forte, a gente reconhece. E ser forte o tempo todo também é uma das nossas dores, assim. Às vezes a gente cumprir essa exigência, é uma exigência imposta, né? É como se vocês tivessem que ser fortes em tudo, né? Nossa, tudo. E isso eu falo que não é só um exemplo como a gente tem que ser forte, acho que todas as mulheres também, essa questão de dar conta de tudo, de dar conta do corpo. É verdade. Eu emagreci um pouco, nossa, você tá linda, aí você já engordou, você tinha emagrecido, e daí? Olha. Eu viajei, comi 2 meses, engordei, e daí? Entendeu? Você precisa dar. Fui tão feliz comendo, gente. Mas esse tipo de cobrança, nossa, que é isso? A pessoa, tipo, foi engraçado que a pessoa tinha visto, nossa, Fê, você tava magro nas fotos, tipo assim, que eu realmente engordei na série, gente, a mulher não tem o mínimo de noção e cobra na cara dura mesmo. Poxa, você já engordou, tipo assim, alguém não brinquei com a sua amiga, eu sempre fui gorda, então assim, guarda a minha imagem gorda, não se apega magra não, porque a foto tem ângulo que valoriza, mas é sobre isso, por que eu preciso ficar magra? Eu tava super feliz comendo, viajando na minha série. Olha, eu vou só fazer um comentário aqui, mas eu não quero expor ninguém. Mas vira e mexe eu recebo uma receitinha light no meu WhatsApp. Sem pedir! Sem pedir! Não vou falar só isso pra não expor ninguém. Tá? Mas parece que a gente está sempre aquém, né? A gente tem que melhorar isso, né? Nesse grau de exigência, de que parece que é uma dívida que a gente tem por não estar dentro dos padrões, de não corresponder às expectativas das pessoas, e das pessoas não conseguirem ver além dessa aparência, gente. Pois né? É igual quando a gente falava, eu não quis fazer nada. O que você fez? Não sei o que. Não fiz nada. Não, sabe? É você ficar sem fazer nada. Como se a gente não pudesse ficar sem fazer nada. Ou, sabe? Mas você tá estudando pra quê se não é a sua área? Cara, eu quero estudar. É tipo, sabe? A gente tem que dar... vontade, né? Curiosidade. Me respeita, caramba! Respeita as minhas escolhas, né?
como mulher, então, a gente é cobrada a todo momento. É como se a gente não pudesse desperdiçar o nosso tempo. Ah, mas você tinha que, então, ao invés de você estar fazendo isso, que você não vai aplicar, não vai usar em nada, por que você não está cuidando do seu filho? Por que você não está fazendo disso? Por que você não está fazendo aquilo, entendeu? Por que a sua casa não está impecável, né? Exatamente. Sua casa não está impecável. Por que sua casa... agora na pandemia você tem tempo para fazer um exercício. Quem disse que eu quero fazer um exercício? Entendeu? E quem disse que a gente tem tanto tempo? Agora a gente está preenchendo o tempo com tantas outras coisas, né? E ótimo. E como não que exercício não seja bom, tá, gente? Quem gosta de exercício, dedica o seu tempo para exercício. Beleza. Isso aí. Eu também acho que as pessoas fazem. Tem gente que. Eu tenho uma amiga que, assim, que exercício para ela faz muito bem. Ela fica até mal-humorada. Eu quero que ela faça exercício todos os dias, porque ela fica feliz. Ela é outra pessoa fazendo atividade. Ela fica bem, ela fica leve. Então, essa pessoa ela precisa fazer atividade todos os dias. Não, atividade não precisa ser leve. Comer. Estudar, ler. Deixa eu fazer uma observação aqui. Em relação ao empoderamento, porque nos últimos meses, pelo menos que eu tenho te acompanhado nas redes sociais, eu tenho visto muito isso, né? Essa questão da sua... Primeiro, é claro que a gente não coloca derrota em rede social, tá? Fato, né? Mas a frequência com as suas fotos sorrindo, ela é muito notória, sorrindo e bonita. E assim... celebrando isso, sabe? Eu vejo muito mais do que uma exibição, eu vejo isso um encontro, eu vejo isso um resgate, eu vejo isso uma autoafirmação, sabe? Eu vejo isso um pouco do teu empoderamento. É isso mesmo que você quer refletir? É isso mesmo que você está vivenciando? É isso, sabe por quê, Rô? Eu acho que... Gente, eu não li nenhum chat. Eu vejo nas lives do Glauco, ele fica lendo todo mundo. Ele fica lendo, eu também não li nada. E é isso, sabe por quê que eu resolvi fazer isso? Porque eu sou uma pessoa muito feliz mesmo, eu sou uma pessoa que me sinto muito realizada. E as pessoas, por eu ser mãe de uma criança especial, por eu ter... As pessoas elas querem te colocar num lugar sempre de dor, e a gente não ocupa só esse lugar, até pelo contrário, eu falo que quando você coloca propósitos na sua vida, isso vai, e eu e o Hernani, nós somos muito parceiros, então toda a realização dele é a minha também, toda a realização minha é a dele, e então a gente realiza muito mais do que sofre, entendeu? Pessoas, e é isso, e eu vejo que quando eu coloco isso, tem uma parte de gente que se incomoda. Notório. A gente mora numa cidade pequenininha, né? A gente mora numa cidade que conhece todo mundo. Uma parte de gente se incomoda. Mas eu vejo um monte. Tem uma pessoa que eu admiro muito, 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 que é ela até mais velha do que eu, quando eu vi que ela raspou a cabeça, que ela mandou pra mim, que eu inspirei ela, tipo assim, zerei o game. Eu falei assim, poxa, cara. E é muito bom porque é questão de tirar as amarras mesmo, porque você fica, nossa, e o que o pessoal vai pensar? Nossa, isso vai me prejudicar na minha avaliação. Não chega a pensar em prejudicar em avaliação de desempenho. Igual eu falo, quando eu resolvi cortar o cabelo, aí eu pensei que as pessoas iam achar que eu tinha ficado doente, que ia perguntar, né, se tinha tido algum problema pro câncer e tal. Mas me perguntaram, que vendo minhas fotos, que realmente estava de férias, vivendo um momento muito gostoso. Elas mais me perguntaram se eu trabalhava onde eu trabalho ainda, que tipo assim, como que você trabalha lá e usa cabelo assim, do que se eu tinha ficado doente. Então é isso, tipo, olha, se a Fernanda usa cabelo assim, ela não pode trabalhar em lugar assim. Se a Fernanda é assim, ela não pode ter a Lara, que demanda a ela um monte de coisa. Se a Fernanda tá assim, ela não pode ter tempo para ela, né? Ela não pode ter seu momento de autocuidado, né? De se achar bonita. Na verdade, a gente é exemplo, né? Você já está mostrando para ela que é importante ela ter isso também, né? Ela dedicar tempo também com as tranças dela, que ficaram lindas também. E não só elas, para minhas primas, para mim, sabe? Eu tenho um monte de prima, criança, pequenininhas, que já estão naquela de se espelharem ainda em pessoas brancas, e não porque que eu não vou passar isso para elas me verem ali
a todo momento, porque não se espelhar em mim, porque que eu vou perder essa oportunidade de passar, sabe? Mas é tipo que quebrar uma marra mesmo, porque as pessoas questionam muito. E aí você fica. Aí eu falo que você pega com a sua guia e fala pro olho gordo não pegar, pra invés de não pegar. E vai, reza e. É verdade. Vai. Mas é muito assim, eu tô num momento muito bom da minha vida, assim, muito, muito gostoso mesmo de viver. Assim, tanto eu Dá pra quanto ver. né? Dá pra ver pelo seu olhinho. Não é só a carequinha, não é só a trança, dá pra ver pelo olho, sabe? Quando você sorri não só né, com a expressão, mas você sorri de dentro pra fora. Eu acho que as suas fotos, é claro que você tem um ótimo fotógrafo, mas as suas fotos, elas transmitem isso, sabe? Essa alegria interna. E é claro que a beleza externa, que você realmente tá cada vez mais deslumbrante. Eu acho que é legal a gente falar isso, né? De outras mulheres. Isso é importante. Eu fiquei muito feliz, assim, porque às vezes dá vontade de parar, porque as pessoas se doem tanto que você sente que as pessoas doem mais do que curte. Eu não sou de ficar vendo curtida mesmo, assim, nunca fui de ficar vendo quantas curtidas. Mas aí uma vez me fizeram um comentário que eu fui lá pra olhar quem curte, aí realmente faz muito sentido das pessoas que acompanham isso. Eu falei assim, se vocês ficarem nessa, você fica bitolada, que você fala assim, não me ama mais, não sou mais amada, porque realmente é muito engraçado essas coisas. Mas eu falo que tudo também começou com o propósito do Hernani, quando ele começou a estudar fotografia, que foi muito legal. Que aí, com o propósito da Frotos, né, que é essa de colocar a lente na beleza negra, né, e aqui numa cidade pequena, então, assim, foi bem legal. Ser modelo da Frotos eu adoro. Não, realmente tá bem representado, né? E falando, só para finalizar, né, porque a gente já passou bem de 1 hora, agora que eu tô olhando o horário, mas como eu gosto de arredondar, não gosto de número quebrado, gente. Esse negócio de 20, 52, não. Na numerologia tem que ser 21. De 21 a gente acaba, então. Esse negócio de número quebrado não é comigo. Só pegando um pouquinho dessa questão do empoderamento, e que ele é um processo interno, individual, e ele é um pouco coletivo também, né? Porque você acaba influenciando, será que é a palavra? Você acaba despertando, às vezes, algumas coisas em relação à vaidade, autocuidado e valorização em outras pessoas também, né? E depois que eu comecei a ver o meu filho, o empoderamento também não é algo só relativo à mulher, a gente usa muito, né, para nós, mas eu acho que o empoderamento ele é muito maior do que isso. Eu e o Glauco, a gente também tenta empoderar o nosso filho, sabe? A gente apresenta para ele roupas que tem motivos africanos, a gente mostra desenhos com protagonistas negros, a gente mostra músicas diferentes para ele dançar e se soltar. Eu arrumo o cabelo dele hoje de forma diferente, eu compro os produtos específicos para o cabelo dele, sabe? Eu faço hidratação dos cachinhos do meu filho e eu oriento a professora dele. Cara, teve um dia que a professora dele me mandou ele com cabelinho assim, lambidinho. O guri voltou lambido para casa, né? Sem os cachos. E aí, no outro dia, eu mandei um bilhete para ela, mandei o creme de pentear com o pente adequado e disse para ela, quando você quiser pentear o Murilo para voltar para casa, você utilize isto. Que tá ele igual, com camisa igual. Eu falei assim, gente, ninguém vai dar conta de um Murilo adolescente. Porque se o Glauco descobriu, despertou nessa negritude dele há pouco tempo, imagina o Murilo, gente. Ele é uma figurinha assim, a coisa mais linda. A Joselina não tá ouvindo. Será que... Mas eu tô te ouvindo bem, você tá ouvindo? Aí mas alguém não tá ouvindo? A gente já vai acabar também.
Tem 15 pessoas escutando a gente ainda. E Tá. ele cantando o Emicida, quando ele canta... Eu assisti aquele vídeo, tipo assim, umas 10 vezes, porque é muito de dentro. E ele nos surpreende, tá? A gente não fica dizendo pra ele, canta, faz, dança. Quando a gente vê a coisa tá acontecendo, a gente tem que ser rápido no celular para registrar. Porque a gente é babão, então tem que ficar o registro. Até porque a gente se sente também num compromisso de mostrar um pouquinho, né, da evolução, do crescimento dele para os nossos familiares que estão longe, né? Então tem o nosso grupinho lá do WhatsApp que a gente compartilha as peripécias do Murilo para isso também, né? Para aproximar mais e para verem assim o quanto que ele está realmente também quanto que está aflorando isso para ele, e porque a gente está incentivando, e que a gente tem participação nisso, e que a gente vai criar uma criança mais consciente desde a infância, e isso eu tenho orgulho em falar, que bom que eu acordei depois de 5 anos, sabe? Que bom que o meu filho não vai chegar num momento onde ele vai ter aquele limbo racial, que ele não sabe exatamente se ele é branco ou se ele é negro, e ele não sabe se classificar, ou quem é pardo é papel, eu sou pardo, né? Então, assim... Eu acho que se eu tenho um legado, eu acho que esse legado é o mais importante, sabe? Do quanto que eu vou influenciar o meu filho a se aproximar das origens, da ancestralidade, das representatividades negras, assim, sabe? E isso eu tenho certeza que vai fortalecer ele, vai tornar ele um homem muito mais bem preparado para lidar com todas esses preconceitos, né? E esses absurdos que a gente vê na nossa sociedade hoje. E eu falo que é sobre isso, igual quando a gente vê né, esse maternar para uma criança negra e tão consciente disso, que eu acho tão lindo, é porque, igual você vê, nessa idade, as crianças às vezes não querem usar roupa colorida, tem aquele não, ele tá lá de boa com amarradão. Amarradão. E quando eu vejo e muita coisa que às vezes a gente, como eu conheço algumas mães que não tem, que fica nesse limbo mesmo, né? E de colocar essa negritude na criança, e vai se afastando disso, e as crianças mesmo, né, negras de um relacionamento preto mesmo, com os outros, não estão tão à vontade em usar isso por isso, porque foi criado daquele jeito. Não, você não pode chamar atenção, você não pode usar, né? A gente tem que passar meio que despercebido. Não, a gente não tem que passar despercebido, a gente tem que estar, a gente tem que aparecer. Tem que aparecer. Né? Já tem que passar lá. Igual a gente fala, você não pode aparecer, não me chama. Então, a gente tem... Ele não tem problema com isso, olha. Esse daí... É desinibido por natureza. E é isso. E a gente foi até, não eu, mas eu conheço algumas pessoas que é isso, que a gente foi criada, olha, baixinho, né? Fica aí, calma. Olha, prendeu um negocinho aqui na caixinha de pergunta. Ah, não. Aí só meu pai falou. Meu pai falou agora. É verdade, meu neto bombom só passa alegria, está sempre com alto astral. É show. Eu amo ver o seu neto bombom. Eu babo nele, eu babo mesmo, eu fico babando. Eu acho que assim, foi um papo muito gostoso. Deixa eu ver. Foi, verdade, Fê. Já vamos fechar, falta 2 minutinhos. Bastante, eu acho que a gente falou bastante, né? Não avacalhamos o perfil. Podemos entregar íntegro, né? Íntegro. Do jeito que recebemos, estamos devolvendo. Faltou os comentários lidos, faltou. Mas eu vou te falar uma coisa, minha amiga. Eu tava dando uma olhadinha aqui, era tudo assim, incentivo, elogiando, peraí. Algumas considerações do quanto que é pertinente esse assunto, a gente está tratando isso, né? E desculpem se a gente não leu na hora, mas é porque a gente é meio amador aqui, né? A gente não consegue ter essa agilidade toda aí e tá respondendo. Afinal, o cara tem todo. Tem na área de comunicação, ele tem tudo. Não pode chegar aqui botando... Já tem agenda, né? Já tem o jeito aqui.
Vamos respeitar. A gente já conseguiu manter aqui a atenção de 14 pessoas, já pois é, 1h30. Valeu, pessoal! Ó, e se vocês quiserem que a gente volte, manda direct pro manda direct lá e diz: queremos Fernanda e Rochelle de novo. Manda joinha. Dá um like, compartilha e ativa o sininho. O Murilo adora falar isso. Deixa o cara orgulhoso, a gente voltar, dá engajamento. Ai, Rô, assim, boa noite, foi uma delícia. Dá engajamento, é ótimo. Fernandinha, obrigada pelo papo, eu amei também. Eu acho que a gente já é próxima mesmo estando longe, né? Doido pra essa pandemia acabar, porque a gente não conhece pessoalmente, gente. A gente tá doido pra fazer um encontro dessa família, eu acho que... Presenciais, né? Presenciais, assim, vocês ainda vêm a Cataguases para conhecer o bar do Vilmar, que o Glauco já sabe como é famoso, então a gente já tô esperando vocês aqui. Já assim que passar, vocês vão vir a Minas, se Deus quiser. Ó, já tem torcida aqui, hein? Já tem gente, a minha tia tá apoiando aqui que a gente volte novamente. O Filipinho tá dizendo: ih, deu ruim, Glauco. Elas vão querer dominar. Eu falo, tem um monte de gente torcendo, pode ser 3, mas pra mim já é um monte de gente. Exatamente. Como eu puxo sempre pra cima, eu digo que é um monte de gente também. Um monte de gente. Aí eu que tenho que fechar, né? Eu que tô. Fecha que você é anfitriã. Eu que sou anfitriã. Aí, pra fechar, eu vou fechar no X e salvar, né? Eu perdi. Isso, salva lá no IGTV. Ai, a Nívia, quem é a Nívia? A Nívia Gabi falou que acha que precisa de mais uma. Aquele caldo. Isso aí, Nívia, mais uma pra nossa galera. A Nívia, inclusive, pode participar de uma próxima. Ih, vamos. Dá pra gente. A gente pode chamar. Na próxima a gente convida, gente. Meu Felipe. Então tá, gente, ó, foi ótimo. A gente pode fazer uma coisa interativa da próxima vez, né? Colocar umas pessoas assim ao vivo. Olha os projetos, olha as coisinhas já. Chamar mais uma mulher na próxima. Gente, as pessoas não estavam botando fé que ia ser tão boa, nem eu acho que. Ah, não, Fernanda. Eu achei que sim, que ia ser excelente. Que não ia sair nada. Eu tava muito nervosa, gente, de ocupar esse canal. Eu tava muito nervosa. Ai, nada, é só deixar a coisa fluir que, ó. Quando tem duas pessoas que tem que se conectam, né, e sintonizam, a coisa acontece, a coisa flui naturalmente. Gente, então é isso. Na próxima a gente volta em breve, porque vocês vão lá, assim, sempre que a gente tiver vontade, que a gente tiver vontade, a gente vai lá e pegar o que a gente tá fazendo. Não, a gente vai lá fazer, bater papo, vai chamar uma mulherada e vamos aqui falar do que a gente quiser, porque próximo a gente tem passado. Mas é isso, gente. Eu vou fechar aqui, salvar bonitinho e vou deixar salva lá. Aí. Eu vou salvar e depois eu vejo como compartilha. Adorei, Facão, interagir com seu pai, com a sua mãe, foi ótimo. Tá, gente? Abraço. Todo mundo já dando as condolências pro Glauco, dizendo que ele já perdeu o perfil. Não, gente, nós somos aliados. Somos parceiros, somos aliados. Somos o mesmo time. A gente podia fazer um de casais, Fê. Você com o Hernani e eu com o Glauco. Não é? A gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Vamos fazer sim, gente. Então tá. Gente, eu vou aqui agora, deixa eu me concentrar aqui para salvar um negócio pro meu amigo. Foi beijo, querida. Sinta-se abraçada e admirada. Te admiro muito, viu? Sabe que é recíproco. Glauco, brigadão pelo convite. Obrigada mesmo. Eu adoro estar aqui. Gente, eu tô aqui 2 vezes. É a segunda. Eu adoro estar aqui. Foi ótimo estar aqui com a Rô e, assim, aprendemos bastante. No Dia dos Namorados, aqui, a sua mãe, gente, adorei a sua mãe. Ela já olha, viu? Pra gente estar aqui no Dia dos Namorados. A dica até da data. Já pode começar a divulgar agora. Pra dar ibope. Felipe, não precisa, a gente não vai trapacear, a gente vai pedir e vai...
A gente não precisa disso, tá? Acho que eu vou pra gente ir embora. Então tá, gente. Tchau. Beijão, Fê. Obrigadão. Obrigada, pessoal, que ficou com a gente até agora. Beijão. Tchau. Beijo, tchau.